E você fala... Não é você que fala. Não, é o Neto me distraindo, eu não posso olhar pra ele. Eu tô aqui, eu tô falando com você e tem um negócio mexendo no meu olho, assim. O João Bobo. Eu já imagino o Neto sorrindo, que nem o João Bobo. Eu parei. Olá pessoal, quem lhes fala é o Breno do Irmandade Heróica e vocês estão ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindo a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Netão. Eu sou o Tassi. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Marcelo. E na sessão de hoje, quando a pena é mais forte que a espada. Eu realmente gostaria de ver isso acontecer. Tipo, Mythbusters. Ele ficando, sabe, tentando cortar uma pena com a espada. Eu já imagino outra coisa diferente. É o cara amarrado lá com a peninha, né? Eu tive essa mesma impressão. Cara amarrado com a peninha. E alguém com a peninha mexendo no cara, entendeu? Coçando o pé dele. Isso. É, Tipo, tortura chinesa. Tortura chinesa. não sei do que chinesa tem isso, né? Essa tortura do pica-pau. O ganso pode ser chinês. É do pica-pau. O ganso? Ah, não pode ser pena de galinha, pena de ganso. Lógico, pena de ganso é maior, pô. Então, pô, pega logo a pena de, sei lá, de avestruz, de ema. Vai que é distância. Mas essa Arma de haste. Ou de qualquer perua do carnaval carioca. Meu Deus. Então, do rabo. Então vamos falar de penas mesmo, é isso, gente? Não, a gente vai falar de quando a violência falha. E você tem que recorrer à diplomacia. Nossa, é uma maneira de se colocar. Geralmente é o contrário, né? No jogo de RPG, não. Você tenta dar porrada. O bicho é muito mais forte, aí você parte para as rolagens de diplomacia. Todos assentados para os avisos paroquiais. O diretor Mickey Mihick, do filme The 100th Job, ganhou o prêmio de melhor diretor no Corby International Short Film Festival. Por que isso é importante? Porque a trilha do filme foi feita pelo Marcus Klein e a trilha principal do filme é a música que abre o Vozes da Terceira Terra. O ouvinte Rodrigo Marini nos escreveu, nos parabenizando pelo excelente trabalho no episódio anterior do Vozes da Terceira Terra e particularmente naquele, no começo, né, no anterior, que a gente fala sobre Dieselpunk e citamos o joguinho Nazimecas. Ele escreve: então pessoal, sou desenhista de algumas concept arts desse jogo. Fiz os trabalhos das minis Stalina, da Kampfhanken, ou algo assim, e outros também. Vocês podem conhecer o trabalho do Rodrigo no blog dele, que é rodrigomariniilustra.blogspot.com. Claro que está nas show notes. E ele diz que ainda falta material, mas que em breve vai publicar. Para conhecer mais sobre o jogo, tem o site www.kampfanzug.com.br/português/index.html, também na show notes. E caso alguém tenha dúvida, pode entrar em contato com o game designer do jogo, que é o Antônio Marcelo. E ele continua escrevendo: e por sinal, o Anand do Rolando 20 acabou sendo morto por um headshot em uma partida rápida. Eu acho que eu lembro do Anand falar isso. Eu acho que eu lembro dele contar que ele foi jogar Nazimecas e morreu rapidinho. E ele coloca, só um adendo, o jogo Nazimecas agora se chama Guerreiros de Ferro. Abraços e continue com esse trabalho magnífico. Abraço pra você, Rodrigo, obrigado por nos ouvir. Ele também coloca, por sinal, se quiserem jogar Nazimecas, agora com mudança de nome, Guerreiros de Ferro, podem combinar. Ele se oferece para aparecer aqui em Ribeirão Preto, caso a gente queira jogar o Nazimecas, né, agora Guerreiros de Ferro. Eu já entrei em contato com ele dizendo que assim que ele estiver passando aqui por perto, pode entrar em contato que a gente enfia ele no Voz da Terceira Terra e batemos um papo sobre o joguinho. Afinal, é raro pra caramba ter um jogo de tabuleiro que não é o War, Jogo da Vida ou Banco Imobiliário. Né? O Arquimago nos mandou um link do site RPG Planet, o RPG Planet brasileiro, que o endereço é www.rpgplanet.com.br, de uma notícia do World of Warcraft possivelmente chegar oficialmente no Brasil. Dei uma olhada lá, foi escrito pelo Renato Pascon, o link está na show notes, e aproveitem e já deem uma olhada no podcast do RPG Planet. Eles já estão no episódio 7 por aí, então quer dizer, passaram da barreira psicológica dos 5 episódios, quer dizer que vai continuar por um bom tempo. O Luiz Felipe Pereira, da Nação RPG de Nova Iguaçu, nos avisa que
no dia 22/11, 22 de novembro, vai ter o evento Nação RPG em Nova Iguaçu. Os responsáveis ainda não avisaram que vai ter esse evento, mas provavelmente, de acordo com o Luiz Felipe, vai ser de novo na EM Heitor Dantas, próximo ao Sesc, na rua Iracema, número 51, no bairro de Moquetá. O endereço do Nação RPG, para ter mais informações, é o blog territoriorpg.blogspot.com. Como ele disse, ainda não está avisado lá, mas ele já está sabendo que vai acontecer e você fica sabendo, você habitante de Nova Iguaçu e região, fica sabendo o que vai acontecer exclusivamente aqui no Vozes da Terceira Terra. Então, o Luiz Felipe recomenda para avisar, para quem estiver interessado, o pessoal de Duque de Caxias também, por exemplo, que participam de muitos eventos por lá, para procurar o blog, territoriorpg.blogspot.com, e dar uma olhada, parece que no Orkut eles têm um perfil também. No blog tem o endereço para o Orkut do Nação RPG. Por fim, mas não menos importante, o Denilson, do site Lovecraft, entrou em contato com a gente. Já fazia tempo que a gente não falava de Lovecraft, então ele mandou um e-mail cobrando. Não, brincadeira. Ele escuta a gente, na verdade tem um bocado de gente, um bocado de fãs das obras de H.P. Lovecraft, que mesmo não jogando ou jogando pouco RPG, nos escuta. E isso é fantástico, é impressionante, é muito legal ter essa audiência. E o Denilson entra em contato, dizendo que é de Jundiaí e é o idealizador do site Lovecraft. Para quem ainda não conhece, é www.sitelovecraft.com. Para quem não conhece, não perca tempo, tem muita coisa nesse site. Notícia, informação, conto, links, um monte de coisa. É sempre legal dar uma passada lá. Como é um site e não um blog, não tem feed. Então você precisa ir lá de vez em quando. Mas você faz isso como faria qualquer outro site de notícia. Ele nos escreveu avisando que no dia 11 de novembro ele fez uma mega atualização no site e nos deu um destaque na seção de links. Nós agradecemos colocando o site Lovecraft no nosso blog roll. Ele mesmo, Denilson, não manja nada de RPG, como ele mesmo escreve, mas é sempre bom escutar o podcast no celular. Devo dizer que adorei quando o Eliandro foi comentar sobre Call of Cthulhu uns meses atrás, e vocês tiveram, inclusive, um lado B do podcast. Foi o episódio sobre horror cósmico. Ficou tão grande que tivemos que fazer em 2 partes. O Denilson também fala que se morasse por aqui, gostaria de participar do Voz da Terceira Terra. Já está convidado, Denilson. Se você estiver passando por aqui por um motivo ou por outro, ou estiver realmente sem nada para fazer em Jundiaí, quiser passar uma noite aqui em Ribeirão Preto, entre em contato, a gente marca uma gravação com você e vamos passar um episódio falando só de Cthulhu e das lendas Lovecraftianas. Findos os comentários, vamos para a sessão. O tema é o seguinte: em situações em que vocês preferem, nós, eu incluso, preferimos usar ou pedir ou rolagens de diplomacia ou de lábia ou sei lá, ou pedir para os jogadores interpretarem ao invés de resolverem na porrada. Sim. Ou quando você preparou um encontro para ser de combate e os jogadores acabam saindo na lábia. Na mão? Não. Você espera que eles saiam na mão e de repente um dos personagens tem língua de prata e consegue... Não é língua de prata que fala em português, é língua afiada, não é língua não. Eloquência. Ele é um alcaviano eloquente. Começou, estava demorando, não deu 5 minutos. Enfim, situações em que vocês esperavam que resolvessem no combate e os jogadores te surpreenderam tentando resolver com a diplomacia, ou vice-versa, situações que você esperava que fosse diplomacia, os jogadores resolveram no combate. E como é que vocês fazem? Como é que cada um de nós fazemos? Nós gostamos de colocar soluções diplomáticas no jogo, nós damos opção. E aí, Rodolfo? Primeiro vamos colocar assim, o que são soluções diplomáticas? São situações que tanto jogadores quanto personagens, nós vamos chegar lá, pode ser o jogador ou pode ser o personagem, resolvem o conflito ou conseguem o que querem através de ou interpretação do personagem falando alguma coisa, ou de rolagem, tanto faz, nós vamos chegar lá, de ou diplomacia, ou de lábia, ou de negociação, de enganação, de chantagem, sabe? Mas em suma é quando o problema se resolve através da conversa. Da conversa. Isso inclui, por exemplo, chantagem,
inclui negociação, troca, mentira, venda, política. Não, só coisas ruins, né? Política. E quase tudo sinônimo, né? Tudo bem. Eu posso ser pedante e falar que a política é a ciência essencial de todo ser humano? Não. Política é linda, as pessoas é que fazem com que ela fique feia. Eu sou obrigado a concordar com é o que dizem da merda também, pelo menos o Rodolfo. Isso é só ele que acha, cara. Não, beleza. Vai. Enfim, qualquer situação em que os jogadores conseguem o que querem ou resolvem o problema sem recorrer a combate. Ao capítulo 9 do D&D. Ao artifício combate ou físico, né? Ou fisicamente. Então aqui não está incluindo ameaças físicas. Certo. Você vai procurar intimidar, mas através da lábia, através da chantagem, através da venda, da compra, da promessa. Da diplomacia. Chega pro cara, concorda comigo, com um canhão atrás de mim, né, já não tá valendo. Apesar de que... Nem quebrando a cadeira na testa. Porque aí houve uma rolagem de ataque contra a defesa, o cara rolou esquiva, então... Aí já são negociações agressivas. Qualquer situação em que negociações agressivas não foram necessárias. Qualquer coisa que não causou a borragem de alguém. Tudo bem, borragem nas calças. Mas eu acho que assim, tá incluso sim a questão do canhão atrás do personagem. Acho que talvez a ideia do canhão. A ideia do canhão, mas... Não o canhão em si. Porque a ameaça propriamente dita... A gente consegue ser filosófico sobre cada coisa, né? Quase conversa de bar, né? Quase. Beleza, entendi. Eu não trouxe os dados, vocês querem rolar pra top? Não, eu acabei de pensar a situação. O cara com o canhão atrás, o espião preso na cadeira, amarrado. Chega o russo com o canhão atrás e fala: Mr. Bond, conte-me o que você sabe. Não importa o tamanho do canhão, o cara não vai falar nada. Mas não é isso. É o bichinho do Ham. Cara, jogando lobisomem, que é o que é o que eu mais joguei, não adianta. Eu tava sempre preparado para os personagens resolvendo tudo no braço. Sempre. Todo desafio que eu colocava, eu tinha em mente que aquilo podia descambar para um combate físico. Porque é o que o jogo do lobisomem propõe. Mas, controversialmente, a maioria dos jogos a galera resolve. Controversialmente? Não, controversamente. Controversialmente. Bom. E no de encontro D... a maioria dos jogos, os jogadores resolviam na lábia. Na maioria dos jogos? Na maioria dos jogos. Pergunta o que eles faziam no jogo de Vampira Máscara. não pergunta. Assim, aconteceu de várias sessões de lobisomem ou apocalipse não ter conflito físico. Assim, ter várias ameaças, né? Porque sempre tem. Mas não ter conflito físico. Tá certo que no final de um personagem morreu. Mas isso não vem ao caso. No final de um conflito físico, o personagem morreu? Não. Num desses diálogos, a galera entrou em frenesi e um personagem morreu. Nossa. Mas assim, bem lobisomem, né? Mas a questão pelo menos no grupo que eu joguei, as pessoas eram muito mais propensas a tentar resolver no diálogo do que resolver na porrada. Mesmo num jogo em que a porrada é algo que faz parte do cenário. Se espera que, quando as negociações chegam ao fim, você resolva nas garras. E acho isso muito legal. Apesar de um jogador ter chegado pra mim uma vez e falou: pô, Neto, faz 5 jogos que a gente tá jogando e não sai disso. As pessoas não querem parar de falar. Então eu não sei se o meu grupo era uma aberração da natureza ou não, mas vai gostar de conversar lá nos quintos infernos. Lá nos rios de prata. A galera curte. Assim, de ficarem a semana inteira planejando como eles iam conversar com o príncipe. E a ficha do personagem é relevante nessas horas ou você deixa o jogador nadar de braçada? Então, no começo eu não levava em conta a ficha. Eu deixava a galera aí ser super interpretativa e super líderes, né? Tinha um jogador que ele era muito desenvolto, né? Obrigado. Você quer dar chiclete pra ele agora, enquanto ele tá falando?
Só deveria ficar quieto. Então eu deixo, eu estimulava, na verdade, porque era legal. Só que eu acho que isso é errado. Mesmo sendo muito legal, se o cara não tem na ficha que ele é um diplomata, isso pode acarretar aquele problema que a gente já falou, que é quando o jogador é mais esperto que o personagem. Para remediar isso, eu comecei a exigir que o jogador gastasse experiência sendo diplomata. Saquei. Porque eu acho que um exemplo que eu já ouvi em outros podcasts, já ouvi vocês falando também, que é muito bom. Do tipo, se você permite que o jogador use a própria lábia, ao invés de a lábia da ficha do personagem, então, da próxima vez que ele quiser arremessar um Fusca, você pede para ele ir ali e arremessar um Fusca. Se ele conseguir, o personagem arremessou, né? Por que as perícias mentais são valorizadas em detrimento das perícias físicas, né? Eu acho que tem gente que tem uns recursos. Tem gente que... beleza, interpreta aí. A sua interpretação foi boa pra caramba, eu vou te dar mais um dado. Eu vou te dar um bônus, né? Eu também não acho que seja bom isso. Eu acho que... por um lado, você está punindo o seu jogador que não é desenvolto. Você está punindo o seu jogador que é gago, fanho e tem língua presa. Porque você vai sempre dar bônus pro jogador que é desenvolto. Mas você por pode outro lado, a pessoa que tem a ideia legal, não precisa ser desenvolto. Então, mas o cara conseguiu tirar uma ideia. Acho que são duas coisas diferentes. Por outro lado, acho que o seu raciocínio foi bom. Por outro lado, se você não dá um bônus, é um equilíbrio delicado. Se você não premia o cara pelo grande discurso, e ele tem diplomacia, tem especialização em diplomacia na ficha, porque você não quer punir, deixar em desvantagem o jogador que é tímido, você acaba punindo o jogador desenvolto, entendeu? Você está punindo ele por uma qualidade que ele tem. Então é um equilíbrio complicado. Esse negócio da ideia é diferente. Como o RPG é um jogo de interpretação e de raciocínio, bom, tem jogo que é só jogo de combate, jogo de ação. Tem jogos que você acaba naturalmente provocando os jogadores como um grupo a pensarem, desenvolverem uma estratégia e sair daquela. São os melhores jogos, na verdade. Por mais que seja um jogo só de porrada, só de ação, a gente acaba se satisfazendo mais no jogo em que, através da inteligência grupal, né, a inteligência coletiva, a gente escapa. A gente entende o problema, a gente consegue sacar, resolve. Porque é muito mais legal quando o herói vence o vilão pela inteligência, mesmo que no final acabem saindo no braço, do que pela força bruta, né? Mas aí é diferente, aí você premia sim, até porque os jogadores tem a parte do metajogo. Os jogadores vão discutir. Não, peraí, mas eu acho que está acontecendo isso por causa daquilo. Não, então peraí, então na hora que você for falar com a líder do Caerne, fala tal coisa, lembra daquilo, sabe? Tem esse metajogo que eu acho que não tem problema. Você sussurra, né, no ouvido os jogadores conversam para deixar aquele cara falar. Mas esse é um equilíbrio delicado, né? Por um lado você não pode deixar, eu concordo com o Neto em gênero, número e grau. Se você não pode deixar um jogador sempre se dar bem numa jogada de lábia se ele não tem lábia. Você não pode deixar um jogador... E vale para inteligência. O jogador está sempre tendo ideias fantásticas, mas na ficha dele tem uma bolinha de inteligência. Tudo bem, você sempre tem a partícula de criatividade que te acerta, às vezes. Isso pode acontecer. O personagem mais energúmeno ou o anão mais simplório pode ter uma ideia fenomenal, ele pode ter aquela sacada. Isso acontece, mas não é a regra, né? Aconteceu num jogo com o Rodolfo recentemente isso. O personagem tinha inteligência 1, mas o jogador tava tendo um monte de ideias. Ele chegou pra mim, eu posso falar isso? Falei, beleza, você vai jogando dado aí na minha frente. Quando você estiver tendo um sucesso no dado de inteligência, você pode ir falando. Uhum. Parou, acabou a sua ideia. É a próxima coisa que eu pergunto pra vocês. Ele não começou a falar. Ele não começou? É a próxima que eu ia perguntar pra vocês. Como é que vocês julgam isso? Como é que vocês julgam o uso de lábia, de diplomacia, de inteligência do jogador e do personagem? Essas situações já aconteceram? Essas situações já aconteceram em suas mesas de jogo? Sim. E vocês tiveram que julgar, virar pro jogador e falar assim, não, você não pode ter essa ideia porque o seu personagem não é tão inteligente? Ou o contrário? Comigo acontece com mais frequência o contrário.
O quê? Do jogador virar e falar assim, Marcelo, meu personagem, vamos pegar o D&D, tem inteligência 20. Ele tem que conseguir resolver isso. Só que eu, como jogador, não sou bom em passatempos, não sou bom em puzzles. Será que eu não posso rolar o dado pra ver se eu ganho uma dica? E foi através da tentativa e erro de tentar estabelecer as regras para isso e acabar errando, que hoje eu cheguei num sistema que eu acho bem legal, que eu fui refinando. Ainda acho que dá para refinar mais ainda. Eu já devo ter contado para vocês a história do personagem do meu irmão, do Daniel, num jogo, eu não sei quem de vocês estava junto, em que tinha que resolver um puzzle. Naquela aventura Into the Shadow Hunt, que é a primeira aventura de maio do ano passado, do dia da RPG, quando não tinha nem saído do Dungeons & Dragons ainda, foi uma aventura de apresentação da quarta edição. Eu refiz aquela aventura mudando o puzzle da primeira sala, que era para mim um puzzle idiota lá de virar as estátuas. As estátuas, né? Eu coloquei um puzzle lá de meio cromático, entendeu? Que não lembro. Lembra, que não seguia meio as regras da física, mas tinha um raciocínio, tinha uma lógica que não era a lógica das cores mesmo, né? E o Daniel fez um personagem que não era particularmente brilhante. Na ficha dele, eu não lembro, mas não era assim, ele não tinha inteligência 7, sabedoria 6, não era assim. É que ele criou o personagem e estabeleceu que era um anão mais velho e simplório. O cara era um cara mais prático, pragmático até, e simplório, um cara que resolvia tudo na porrada, tal, não tinha raciocínio refinado nem nada. Ele estabeleceu que o personagem era assim e estava interpretando desse jeito. E nesse momento eu imponho o passatempo, né, o puzzle, quebra-cabeça, né, não é um passatempo, é um quebra-cabeça. E nesse momento eu imponho o quebra-cabeça para eles poderem passar para a próxima fase. E o pessoal raciocinando, era um quebra-cabeça em 3 partes, tinha que decidir qual que era a parte que tirava e colocava no pilar para abrir a porta, não sei o quê. E os jogadores se matando lá, desesperados, tentando descobrir, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E o Daniel quieto. Ele teve uma hora só que falou assim, quer saber, eu vou dar uma machadada nisso, uma coisa assim. E os caras, não faz isso, peraí, não sei o que, o mago dissuadiu ele e o Daniel ficou quieto. Demoraram até decidirem, até resolverem o puzzle. Quando resolveram, o Daniel soltou assim, ufa, finalmente. Eu perguntei por quê. Eu falei, cara, eu saquei o puzzle nos primeiros 30 segundos. Só que eu não ia falar porque o meu personagem não é pra isso. Meu personagem não é refinado. Ele ia pegar primeiro, ou então meter o machado, sabe? Meu personagem, se eu desse a resposta, eu não estaria interpretando meu personagem. Legal. E foi quando me dei conta de que tinha que haver... Primeiro foi fantástico, eu dei 200 XP pra ele, por essa interpretação. Ele até falava com sotaque, o anão dele tinha sotaque até. E foi quando eu me dei conta de que tinha que ter um sistema para todos os jogadores participarem, por mais que o personagem não participasse nessa situação. Então, eu me dei conta de que eu mudei de ideia. Antes eu fazia quebra-cabeças nas aventuras para o jogador. Eu sempre falava, quebra-cabeça é para o jogador, não é para o personagem. Só que fazendo isso eu estou invalidando a ficha do personagem. Né? De que adiantou o cara ter colocado inteligência 20 se ele não vai usar? Né? Essa interpretação do Daniel me mostrou que tem que ter algum tipo de auxílio nas regras. O jogador deveria poder usar a ficha do seu personagem. E o mesmo exemplo que você deu, Neto. O Daniel deveria ter tido o direito de virar para mim e falar, Marcelo, eu posso dar minha opinião? Meu personagem é um estúpido, mas eu posso dar opinião? Eu falo, beleza, rola aí, você tem Dungeoneering, o personagem dele, tudo bem. Digamos que tivesse inteligência 8. Então o Dungeoneering dele vai ser -1. Mas digamos que ele pôs especialização, concentração, né, o treinamento, ainda pegou aquele feat que dá +3. Então seria +7. Beleza, rola Dungeoneer, porque era no caso, um quebra-cabeça de subterrâneo. Aí eu poderia inventar, se digamos que ele rolasse um 20 natural ali, né? Aí eu ia até dizer, não, na verdade ele lembrou disso, ele deu a resposta correta, porque era um quebra-cabeça, foi um passatempo, porque era um quebra-cabeça típico dos anões, não sei o quê, não tanto para dar resposta para ele, que senão perde a graça, mas para falar assim, beleza, pode dar seu palpite. Passou no teste, pode dar seu palpite. 20 natural, cara, você pode participar da discussão. O seu personagem teve algum insight, pode ajudar eles a resolver no passatempo, sabe? Então acho que dá para usar o puzzle, o quebra-cabeça. Então dá para usar as regras, dá para usar as regras existentes, dá para usar as fichas do personagem. Tanto quando, na minha opinião, o personagem é mais inteligente que o jogador, né? O cara não tá dando conta, beleza, rola aí alguma perícia. Não acho que no D&D na quarta edição não deveria rolar, ou mesmo no World of Darkness, não deveria rolar só inteligência crua. Escolhe uma perícia, escolhe uma habilidade.
associa alguma coisa ali, ou às vezes deixa o jogador, o que você acha que devia rolar para esse puzzle? Isso eu acho legal também. Aí ele poderia falar, poderia rolar a história, para ver se eu já li em algum lugar um puzzle parecido, né? Isso é legal, é mais parecido com o que a gente faz na vida real. Você tenta ver dentro das suas próprias habilidades o que você poderia usar para resolver aquilo. E o contrário, né? Tanto o personagem mais inteligente que o jogador rola para ver se consegue uma dica, se eu vou dar uma dica, ou o jogador mais inteligente que o personagem. Eu já saquei, eu queria dar meu palpite. Posso? Beleza, rola, vê se você pode, que nem o Neto fez com o Rodolfo. E aí, a partir daí, eu continuo gostando e continuo colocando quebra-cabeças nas minhas aventuras. Mas a partir daí, eu passei a listar dicas e por nível de dificuldade, por assim dizer, uma boa rolagem, uma dicona, uma rolagem fraca, uma dica vagabunda, sabe? Entendo. E isso vale não só para quebra-cabeça, isso vale para diplomacia, vale para lábia, vale para chantagem, vale para qualquer tipo de argumentação ou de situação em que o jogador fala assim, caramba, eu não estou conseguindo convencer essa princesa, mas meu personagem tem 4 bolinhas em manha, ou manha não, né? Seria lábia, né? Eu já uso outras técnicas um pouco mais controversas, né? Mas, por exemplo, sobre um limite de comunicação. Mas elas são eficientes? Você acha que elas são. Mas são eficientes porque depende do consenso e do bom senso da mesa de jogo. Uhum. Uma técnica que eu uso quanto à comunicação, dificuldade de comunicação, um personagem que não é um bom comunicador, é limitando a linguagem dele na hora que vai falar. Eu quero falar isso. Então fala, mas fala como o seu personagem diria, na linguagem que o seu personagem tem. Uhum. Então, pode ser coisa assim. Então, seu doutor Barão, vocês não vai lá não, porque vocês vão lá e crau, então vai com nós que fum. Né? Exagerando. Mas fica difícil de você ter uma boa comunicação, uma diplomacia, uma política, se você não tem uma linguagem adequada àquela ocasião. Quer dizer, no caso, esse cara não teria bônus. Né? E aí os jogadores gostam disso, né? Acabam entrando nessa coisa de interpretar como que o cara falaria. Uhum. Outro recurso que eu uso... Por mais que ele falou bem, ele não vai ganhar bônus nenhum. Por mais que a ideia dele foi boa, o que saiu na comunicação foi isso. Ele tem uma dificuldade de comunicação. Ele pode ser tímido. Então, eu faço o cara interpretar um cara tímido, falando, gaguejando, perdendo a fala. E no final, você acaba dando XP pra ele. Por mais que ele não consiga, você ressalta a interpretação, você valoriza a interpretação dele, mas não a capacidade que ele não tem. Nossa, 2 negações. Outro recurso que eu uso também, sem mexer nas regras, só na leitura de ficha, é o diálogo interno. É o metajogo. Então naquela coisa assim, para solução de problemas, por exemplo, eu apresento um problema, um puzzle para eles resolverem. E eu digo assim, o seu anão burro tá olhando para isso e pensando, nossa, que merda, por que eu não fui na aula de geometria? Agora, o seu humano, letrado, inteligente, que estudou Notre Dame, ele tá, aí eu dou a dica da solução. Você já dá a dica de pronto. Pro cara mais inteligente, para aqueles que são mais inteligentes, para aqueles que são mais espertos, para aqueles que são mais cultos, dependendo do jogo. Ou no caso de uma rolagem de diplomacia, você já dá uma dica, olha, você tá sacando que a princesa tá com o livro na mão. Sim, isso antes da rolagem. Tá. Só de bater o olho, o que cada um deles está vendo naquela situação. Porque a percepção muda, a compreensão da situação muda de acordo com o nível cultural e intelectual do sujeito. Então eu já falo o que está acontecendo. E eles começam a interpretar a partir daí. Aí, a partir daí pode rolar rolagens de ver, bom, então eu estou mais perto, então vamos ver o que acontece. São todas técnicas que dependem muito da interação do mestre com os jogadores, né? Você precisa saber como, se aquele povo aceita, por exemplo, diálogo interno. O mestre dizer pro personagem o que ele está pensando, o que ele está percebendo, não é todo jogador que aceita. Mas eu acho que funciona muito bem em convenção, por exemplo. É mesmo? Eu acho que num jogo de convenção, que você senta com um monte de desconhecidos, ou como já vi acontecer, você senta com um grupo de jogadores que sempre jogou junto, mas você é o DM novo, eles tendem, o que eu já vi, né, em convenção, eles tendem a aceitar melhor o que está dizendo, porque ele é um jogo de convenção, é uma coisa diferente. Eu não vou querer que você mestre para mim como meu DM, você não conhece meu DM. Então acho que esse tipo de coisa facilita a vida dos jogadores, essa sua maneira de fazer, facilita a vida dos jogadores na convenção e ganha tempo. Você ganha tempo porque o jogo de convenção tem uma quantidade delimitada de horas, 2 horas, 4 horas. Eu acho um sistema muito bom para quando você vai jogar aquele jogo só naquele fim de semana, só para aquele pessoal. Legal. Eu vou mais pro sistema punitivo e não punitivo da coisa.
O que eu faço? Você vai pro punitivo e não pro punitivo? Não, punitivo. Ou você leva ou você não leva, você não ganha nada. Exatamente. Punitivo e punitivo. Eu acho que tudo depende muito do tipo de jogo que nós estamos jogando. Vai depender se é um D&D, se é um storytelling, se é um, sei lá, qualquer... Castelo ou Falkenstein? Mutantes e malfeitores. Então acho que isso tudo depende. Como neto, eu estou mais acostumado no storytelling. Então, assim, interpretação é uma coisa que acaba valendo bastante a pena. Tanto é que você tem a bonificação, isso no sistema antigo, não sei como está no novo, você tem bonificação por... você teve uma sacada boa do seu personagem, uma interpretação muito boa, alguma coisa assim, você acaba sendo premiado por conta disso. Então, em relação a isso, o que eu acho de personagem burro e jogador inteligente? Se é dessa maneira, se você tem um jogador inteligente, um personagem burro, eu uso às vezes o artifício que o Neto comentou do tipo, tá, você até pode ter essa sacada, mas você se compromete em gastar ponto com isso depois. Você precisa se comprometer com isso. Ah, não, então não dá, então não vai poder ser feito, vamos ignorar a ideia. Ah, não, tudo bem, vai ser feito, vou, sei lá, se for... teve uma sacada boa de lábia, vai, então, você se compromete a colocar um ponto de lábia depois. Por aí vai. Não é prévio, é póstumo. É póstumo. É lógico que naquele jogo o cara não vai... Entendi. Acho que o raciocínio é muito bom. É póstumo. Não é a ideia de que o cara tem que ter a bolinha para poder rolar. É assim, você quer falar? Beleza, pode falar. Isso quer dizer que esse personagem perdeu alguma coisa. Aí você tem que gastar a experiência. Exato. Porque assim, quando a gente monta um personagem, por mais que a gente tenha noção do que é, nem sempre a gente consegue conduzir o personagem da maneira que a gente quer. Você vai conhecendo o personagem, não, ele não é bem assim, ele não é bem assado, tudo. É uma maneira que você tem de deixar a coisa elástica. Você poder ir alterando o personagem, alterando a criação do personagem mesmo depois da própria criação. Agora, o contrário, eu acho até mais fácil. Quando você tem um personagem com uma inteligência muito alta, com uma habilidade social, mental, em qualquer sistema muito alta, e o jogador ele não dá conta disso, fica muito mais simples, eu acho. Porque aquela questão da voz divina, a voz do DM no ouvido, eu acho que é sempre válida. Aquela coisa de, eu sou um mago, vendo acontecer alguma coisa, vamos pensar em diplomacia. Estou conversando com um rei, só que eu, Taz, não sou tão bom em conversar, certo? Eu não consigo ter sacada para lábia, sacada para como conduzir uma conversa. Estou perdendo o foco. O que eu faço? Eu não, agora o mestre, né? Eu como mestre, o que eu faço? Você jogando consigo mesmo? Eu jogando comigo mesmo, mestrando pra mim, sendo eu o NPC principal. Então, o que eu faço? O jogador, ele não é tão bom nessa perícia, vamos chamar de perícia, nessa perícia. Eu chego pro cara e falo, então vamos fazer a rolagem, tudo tal, beleza, conseguiu alguma coisa, tudo, mas eu não sei o que falar. Porque eu acho que num jogo de RPG, a interpretação é tudo, independente de qualquer coisa. Não só a interpretação do personagem, mas do visual, da imagem mental na cabeça de todo mundo. Então assim, eu como mago não estou conseguindo falar. Então tá, o narrador, o GM, quem quer que seja, vai chegar e falar, você deve falar assim, 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 dessa maneira, porque isso você vai conseguir melhor, isso você não vai conseguir. Porque de qualquer maneira, já que você montou a aventura, você sabe que aquele rei é como é e tudo, você sabe o que falar pra ele, pra agradar também. Então, acho que o RPG também é uma excelente ferramenta para você estimular esse tipo de coisa. Estimular a extroversão, estimular a criatividade. É verdade. Então, assim, só fechando, então se o jogador é melhor do que o personagem, tá, você conseguiu, eu não aguento, eu preciso participar disso. Então tá, só que você vai se comprometer de uma maneira ou de outra a comprar isso depois. Agora vice-versa, não é tão bom, a gente faz um teste, vê alguma coisa e tal, então você vai agir assim, 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 e faço acontecer ao vivo para que todo mundo veja a cena e tudo, então, aquela questão. Tem um lance que eu acho que eu falei na sessão sobre dados. Eu geralmente deixo ter interpretação primeiro e depois a rolagem de dado. E esse dá não. Não. Independe. Ah, tá. Antes eu daria bônus, mas acho que depois de já um tempo aí, eu notei que a ficha tem que ser respeitada, não tem como.
Porque... Independente do que o jogador fala, você tá lendo a ficha. Sim, porque já aconteceu de um jogador chegar pra mim e falar: pô, Neto, o meu personagem tem 5 de carisma, 4 de lábia, e eu não consigo fazer 1/3 do que o cara com 2 de carisma e 1 de lábia faz. E aí eu lancei. Aí eu falei: puta, ele tem razão. Aí a partir daí eu parei de dar bônus e... Assim, eu estimulo a interpretação, é muito mais legal, fica muito mais fluido. Mas é assim, a gente interpreta, no final, jogada de dado. Uhum. Entendi, legal. Que aí a interpretação fica a parte divertida, a parte gostosa. Isso, né? e a mecânica, tipo, o cara falou muito bem, aí no final joga 1. Falei, beleza, só que no final você ofende a mãe dele. Ou o príncipe estava falando para a Primigênese e você falou uma coisa fantástica, shakespeariana, só que ele estava prestando atenção naquela melequinha que estava pendurada no seu nariz. Alguma coisa assim. Eu gostei. O discurso seguiu perfeitamente, mas no final teve um deslize e f***, né? Tudo que você falou se perdeu. Ou, como aconteceu recentemente, a discussão foi muito fraca, né? A interpretação foi fraca, não foi aquilo. Mas chegou no final, a pessoa tirou um 20 natural. Ou seja, ela conseguiu o que ela queria. Eu falei, o jogador pode ter gaguejado, mas o personagem não. Não, e conseguiu o que queria com 20 natural. Eu falei, tudo bem. Mas não é perigoso pra plástica da coisa, fazer desse esquema? Então... Porque visualmente fica uma coisa, na hora da prática fica outra totalmente diferente. Mas aí que tá, você não pode querer conciliar as duas coisas. Acho que você como narrador pode ver assim, e tudo isso que você falou com uma voz grandiloquente. Grandiloquente, é a segunda vez que aparece essa palavra, muito legal, né? E andou em volta e fez gestos e deu exemplos, né? Você como narrador no jogo, no caso do Neto, pode dizer isso. Eu vou pegar o que você disse e vou dizer como você na verdade fez. Você escreveu no quadro, né? Chegou, sentou e falou, olha, então vou te explicar por que você vai me ajudar nessa empreitada. E desenha no quadro, dá exemplos, né? Chama consultores e faz você dá a maquiada que é necessária. Afinal de contas, é divertido fazer a interpretação, mas no final você construiu uma ficha para poder usar aqueles números, né? Bem, mas... Isso quando se ver a necessidade de uma rodagem de dados. Tem razão. Porque às vezes não é imprescindível, né? Às vezes você nem pede porque ficou legal a interpretação. Pode ser uma armadilha, né? Só que aí você não tá batendo com a ficha. Pode ser uma armadilha. Mas pode ser em situações pouco importantes. Mas às vezes tá batendo. Então, se tá batendo, às vezes tá tudo certo. Se você tá conversando com alguém que tem, vamos pôr, ele não é o melhor diplomata do mundo na ficha, mas ele tem nível. Ele tem alguma coisa, você fala, beleza, ele foi bem sucedido. É a média. A gente tá falando dos extremos. Um personagem extremamente inteligente ou extremamente sagaz e um jogador gago. Ou um personagem extremamente simples e um simplório e o jogador muito inteligente e erudito. Esses são os extremos. A média acontece o tempo todo, a gente nem percebe. A média, o personagem com pouca diplomacia e o jogador mais ou menos, um personagem só com 2 bolinhas, né? Você tem só o seu mais 5 lá, tipo assim, a média, ou só um pouco, ou um pouquinho, acima da média, isso acontece o tempo todo. A gente tem que julgar os extremos. Os extremos é que desequilibram, né? Não, peraí que eu vou conversar com o guarda para ver se ele me deixa entrar. Vou tentar suborná-lo. Isso é importante, porque a aventura pode seguir para um caminho ou para o outro. Eles podem conseguir entrar, podem não conseguir entrar, podem cometer um erro crítico. Ser presos. Se o guarda chamar, né, a reforços. Isso é importante, aí você tem que julgar. Numa hora que você fala assim, não, eu vou perguntar pro guarda se ele viu alguém passando por aqui. Entendeu? Mas eu acho que tem um perigo nisso. Só chega, porque você não pode pedir teste pra qualquer coisa. O cara vai chegar pro guarda e falar, ô seu guarda, por acaso você viu uma moça passando por aqui? Né? Tipo, você não vai pedir rolagem pra isso. Né? Mas voltando à ideia original, né, que acabou virando essa discussão fantástica, mas a proposta original da discussão, que é, e quando você preparou um combate e seus jogadores tentam resolver na lábia ou de alguma outra maneira diplomática, não no fio da espada, né? Ou vice-versa, quando você preparou uma situação que deveria ter diplomacia, lábia e os jogadores resolveram já partir para porrada, o que vocês fazem nessas horas? Adapta. Eu deixo sempre um coringa na manga.
Então você está sempre... Todo combate seu, Rodolfo, você está preparado para acontecer as duas coisas. Isso, e toda situação de política, eu estou preparado também para acontecer as duas coisas. Mesmo que seja um combate fraco, porque eu estava preparando uma situação de diálogo. Mas adapto para sair na porrada. E vice-versa. Aquele exército chegou para tomar conta da estação espacial. Não, pera, vamos conversar primeiro. Então vamos conversar, se vocês forem bons, porque eu tenho a impressão de que a solução diplomática do diálogo é tão satisfatória para o jogador quanto a briga. Eu concordo. Eu aprendi da pior maneira possível que você colocar uma situação de conflito em que o inimigo é obviamente muito mais poderoso e que vocês vão morrer, não adianta nada. Os jogadores não veem isso. Você fala, olha... Ou às vezes até vêm e vão assim mesmo. Vão assim mesmo porque eles acham que assim, o DM não vai deixar a gente morrer. Isso, cara, olha, eu aprendi da pior maneira possível, porque não adianta. Você fala assim, olha, aquele troll tá com um monte de ciber implantes, com 14 armas gigantes, com cercado por granadas e a armadura mais evoluída que tem tá dentro do tanque. Vocês não querem tentar conversar? Não, compartilha porrada. Quer dizer, não dá, você não pode fazer isso. Outro ponto também, quando você pergunta de estar preparado para o combate ou não, você tem mais ou menos que esperar conhecer no grupo que você joga, né? Mas só que isso é um privilégio. Quando você conhece seu grupo, isso é um privilégio. E mesmo que você conheça seu grupo, a criatura mais aleatória, menos previsível do planeta pode acontecer, mas eu não acho que seja uma regra. Eu acho que você tem que estar preparado para tudo. Sua função como DM é partir do princípio que os seus jogadores vão fazer besteira. Eles vão te sacanear e vão fazer o inesperado, não adianta. O que eu costumo fazer é o seguinte, baseado naquelas antigas aventuras do Advanced Dungeons & Dragons, por mais que seja o estalajadeiro, sempre tem aquela linha do estalajadeiro, com pontos de vida, AC, ataque e dano. Sempre tem. Então eu estou sempre preparado para a situação mais ignóbil. Os jogadores vão na creche. Eu estou preparado para a possibilidade deles serem no braço com as crianças, sabe? Também. E também não faço aquele negócio que muito DM gosta de fazer, que é assim, todo velhinho andando de muleta, de repente é um ninja de 20 níveis. Não, aquelas crianças não vão ser meio anjo, meio demônio. Vão ser crianças, vocês vão esmagá-las, entendeu? Isso. Não fica tentando dar lição de moral para os jogadores, porque você não é o pai deles. Mas... Acho que foi a melhor frase de hoje, né? Eu não chego a necessariamente estar preparado para tudo, porque tem situações de combate que são muito óbvias. Apesar de que se os jogadores virem e falarem assim, não, peraí, vamos conversar, as chances de resolver aquilo na conversa são pequenas, porque às vezes o inimigo está preparado para vencer, para lutar. O Troll Fusor aí, ele foi contratado para matar os caras. Então não tem jeito. Mas a pessoa tem um 20 no dado. No caso do Cyberpunk, do Shadowrun, no caso do Shadowrun, você sempre consegue já vimos, né, Neto, paradas de dado do cara tirar 23. Num D6. No D6. Então... Aquela vira pilha de dados. Isso acontece. Você tá preparado para fazer uma luta na arena, aí a menininha com diplomacia vai lá e resolve tudo com 20 natural. Eu achei fantástico. Isso é muito legal, os jogadores ficam satisfeitos. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é o contrário. Às vezes, sugerir, eu não posso obrigar, uma coisa que eu aprendi também a duras penas, eu não posso obrigar os jogadores a dizer para eles assim, é melhor resolver isso na diplomacia, não é melhor conversar, forçá-los. Não é legal, dá essa opção. Igual, por exemplo, eu jogo na segunda-feira via Skype com o pessoal dos fóruns. O Yastromo, o Alien, o Ketrak, o Shogun e até pouco tempo atrás eu falei o morto, mas ele teve que sair. Eu jogo com eles via Skype e eles estão num lugar agora que tem um conflito entre duas tribos, uma tribo de orcs e uma tribo de elfos, e eles não estão entendendo direito o que está acontecendo. Eles primeiro enfrentaram os orcs e perceberam que os orcs não estavam particularmente sanguinários. Os orcs estavam, eles estavam, tipo assim, estavam vestidos que nem índio norte-americano, e quando um deles, aí um dos jogadores, como eles não entenderam o que estava acontecendo, um dos jogadores decidiu, eu disse, Marcelo, eu posso desmaiá-lo ao invés de matá-lo? Eu falei, não, beleza, o seu último dano vai jogar 0 de vida, mas não vai matar. E aí eles foram interrogar o orc, e o orc estava meio pacífico, assim, não era o típico orc, puxa a cabeça, não, era um orc assim, quem são vocês que estão fazendo aqui?
Ah, vocês nos atacaram. O jogador fala, não, vocês nos atacaram, vocês entraram no nosso local sagrado, vocês não viram o símbolo, né? Ah, mas vocês estavam pilhando aquele cadáver? Esse cadáver está aqui há 200 anos, a gente estava pegando as coisas que a gente precisa para sobreviver. Ao passo que, mais a fundo na dungeon, eles encontraram uma tribo de elfos que era muito agressiva. E os jogadores começaram a desconfiar, falaram, pera um pouquinho. Eles voltaram lá, libertaram o orc. E um dos jogadores, eles discutiram assim, mas será que ele não vai chamar a tribo para vir atacar a gente? E os jogadores decidiram que não, olha, as chances são muito pequenas, há esse risco, mas a gente está desconfiado que esses orcs não são malignos. Que parece que eles começaram a achar que os elfos eram os malignos, agora eles estão vendo que não é bem assim, que é basicamente um conflito de tribos. Uma tribo segue o espírito do rato e outra tribo segue o espírito da água, e eles têm diferenças de opinião. Né? Ah, entendi, realmente... Eu estou sugerindo que há soluções diplomáticas. Não deixei isso óbvio ainda porque eles são atacados primeiro. Eles estão entrando em áreas proibidas. Então eles são atacados primeiro. Mas eu estou dando essa deixa de que, olha, talvez dá para resolver. As duas soluções são possíveis. Mas às vezes fica absurdo, né? Às vezes eles chegam num ponto que eles já mataram tantos daqueles orcs que agora os orcs não querem mais te ouvir. Pode chegar nesse ponto. Não, mas agora eles já vão saber que é por situação diplomática, né? Eles estão desconfiados. Eu mas tô falando pelo Vozes. Ah, não, mas esse episódio, quando sair, já vai ter passado por isso. Ah, sim. Então, não se preocupe, eu não estou contando o plot. Vai spoilando. E por sinal... Então, assim, eu sugiro, olha, tem essas duas soluções possíveis. Não tem uma obrigatória. A solução da porrada vai mudar a história. Eles não vão acabar não se aliando aos orcs e aos... que não são só orcs, tem outras raças. Não vão acabar se aliando à tribo dos ratos vermelhos. Isso pode acontecer, estou preparado para tudo. Eles podem se aliar à tribo dos ratos vermelhos, podem se aliar à tribo da mãe água, ou nenhuma das duas. Ou podem tentar conciliar as duas. Essa possibilidade também, eu estou preparado para tudo isso. É aquela ideia de que só 50% do que você faz com o DM aparece realmente. Né? Mas eu acho que é isso, você tem que estar preparado para rolar coisas do tipo... Ô Sauron, deixa de lado essa história de anel, vamos fumar uma árvore do condado e tomar um chazinho. Pode rolar, então. Não, o problema não é o jogador querer fazer isso. O problema é a porra dos dados permitir que isso aconteça. O seu jogador que está interpretando Goliath Barbarian vai tentar rolar diplomacia e tira 2. Ou 1, né? Ele só tentou. E é legal ele interpretar a tentativa. E ele na verdade tirou 1, então acabou fendendo, né? Ao invés de... chegou lá, fez... e saiu o óleo. Beleza, ainda bem não foi merda. Mas eu tenho outra questão pra gente conversar. Que é a seguinte. 2 problemas que eu vejo quando a gente tá numa situação que vai contar política e diplomacia. Que o primeiro é o seguinte. Eu tenho personagens na minha mesa que são personagens mais políticos, sociáveis ou intelectuais e personagens que são mais briguentos e violentos. Uns da mesa querem resolver a coisa de uma forma mais política, amena. Outros estão lá querendo briga e arrancar a orelha dos outros no dente. Como que eu monto o clímax dessa aventura se eu tenho um grupo tão heterogêneo? Ou como é que você faz com que todos se divirtam? Isso. Eu tenho uma solução, mas a minha pode ser muito simplista, eu quero saber de vocês. Fala, Marcelo. Ah, tá bom. Eu tenho uma ideia também. Acho que ele faz um suspense, né? Eu tenho uma ideia também. Eu tenho minha ideia, mas eu vou falar... Não, mas é que assim, parece que eu sempre falo primeiro, eu quero ouvir de vocês. Tá bom, então... Então vai. Eu não sei, vai depender do grupo, mas... Eu faria 2 frentes de ação. Uma diplomática e uma de combate. Tipo, separaria o grupo? Sim. E de preferência eu colocaria um cara de combate junto com o diplomata e um cara de diplomata junto com o combate. O ladrão junto com o paladino. Por quê? Porque você vai... O bardo junto com o bárbaro. Dessa forma, primeiro, você divide a ação. Por exemplo, os diplomatas podem estar apenas distraindo alguém ou tentando achar uma solução, enquanto os personagens de combate estão fazendo uma infiltração. Ou é o plano B. Tipo, beleza, eles infiltram no castelo, matam alguém lá e ficam de prontidão. Se a diplomacia falhar, eles matam todo mundo. Mas aí você já jogou toda a infiltração no castelo, o plano, passar pelos guardas, sei lá.
Então é você tentar dividir essa ação entre as especialidades. Pelo menos uma coisa assim que é de pronto, né? Funciona pra você relativamente bem. Funciona. Eu vejo... pode falar. Não, é que em jogo de lobisomem, pelo menos a maioria das coisas, quando não dá certo, descamba o combate. Você sempre pode resolver tudo na porrada. Inclusive, não importa se a pessoa é extremamente diplomática. O Hagabashi mais vagabundo sempre consegue virar Crinos e tudo. Quando você pode virar uma máquina de combate, qualquer coisa pode... Ah, não, você pisou no meu pé, não pisei, não. Eu tendo a usar um outro recurso, porque isso que você está colocando é até complicado. Eu tento usar um outro recurso, mas assim, nessa aventura eu espero, né, sempre espero, que o clímax seja político. Na aventura da semana que vem, do mês que vem, daqui a 15 dias, eu espero que o clímax seja combativo. Mas eu só espero, tem que estar preparado para os dois. Mas você diz isso para os jogadores? Não. O ritmo da aventura vai mostrando, né? Tá. Eu sou mais explícito, mas tem duas situações diferentes. A primeira é, nós vamos começar uma aventura. Isso funciona mais em aventuras de ciclo curto, de um arco curto, começo, meio e fim, sabe? Geralmente quando você tem muito RPG e pouco tempo. E no caso, eu falo para os jogadores, olha, para esta aventura, esperem mais espionagem. Montem personagens mais voltados para a aventura de espionagem. Vai ter um pouco de combate. Eu calculo cerca de 20% de combate, 80% é stealth. Entendeu? Façam Solid Snakes e Sunfishers. Legal. Ou eu falo para eles assim, essa aventura vai ser mais de mistério, de resolver problemas, ou de lidar com o subterrâneo, com o submundo da sociedade vampírica, sabe? Ou não, essa aventura vai ser mais de ação desenfreada. Eu aviso. Mas isso quando é um arco curto, porque os jogadores vão fazendo o personagem para aquilo. E o jogador pode ter a opção de ignorar. Isso aconteceu, meu irmão Rodrigo criou uma aventura pra gente, a pedidos. Nós pedimos uma aventura para eu usar um personagem meu, que era um personagem que era um matador da máfia. Só que o Rodrigo falou assim, olha, eu quero fazer uma aventura para ele que seja mais lidar com os problemas daquela sociedade. Seu personagem vai ser um agente de ligação entre duas facções. Beleza, meu personagem tem... Eu modifiquei a ficha de personagem para ele ainda ser um matador, mas ter bastante bolinha de inteligência, diplomacia, raciocínio, essas coisas. E o Daniel falou, não, eu quero fazer um Brutamontes. E o Rodrigo falou, beleza, mas vai ter mais situações sociais, mais situações de diplomacia delicada, só que o Daniel falou assim, mas essa diplomacia delicada, se der errado, pode escambar pro tiroteio, não pode? O Rodrigo falou, pode. Não, então eu quero fazer. E em várias situações... ele fez o cara que matava com faca, sabe essas coisas? Em várias situações, ele é um gangrel. Em várias situações, o Daniel só ficou vendo. Ele estava participando como espectador, porque era uma situação de negociar coisas com a máfia italiana e depois ir lá e falar com a tríade, entendeu? Era uma coisa bem mais delicada de negociação. E o Daniel não agia. Só que ele estava se divertindo. Uma hora, eu não lembro se a gente perguntou durante o jogo, depois, Daniel, você não está jogando muito, né? Você não quer colocar mais ação? O Daniel falou assim, não, mas eu tô me divertindo pra caramba vendo o jogo. Sabe? Tudo bem, foi uma escolha dele. Mas aí o Daniel estava plenamente consciente da escolha dele. Claro que a aventura foi coroada com um massacre daquelas tipo Kill Bill, assim, né? O Daniel matou muita gente, o personagem. Eu gostei dessa ideia, deixar bem explícito que tipo de aventura você montou. Mas num arco longo não dá pra fazer isso. Né? Aí eu acho legal. Então você vai intercalar vários tipos, né? Que era o que eu tinha preparado para as aventuras. Eu já devo ter falado isso, os Monstros Paradoxos, personagem que o Rodolfo e o Cláudio fizeram, que era um bárbaro e um bardo, né? Como é que eu faria isso? Eu estava planejando aventuras que intercalavam. Este fim de semana a gente vai jogar aventura de bastante combate. Na próxima semana... Essa semana a aventura é pro seu personagem. Semana que vem a aventura é pro personagem do Cláudio. Né? Que é o que o Murilo faz lá em Franca. Eu que faço também. O Neto faz também. Cada aventura tem um protagonista, né? Então... Geralmente eu uso isso para expandir a história. Tipo, hoje a história do fulaninho, vão expandir a história dele para algum lugar. Mas se o cara geralmente é matando a família dele. Mas se você tem um grupo em que você tem um fusor, um samurai urbano e um hacker, como é que chama o hacker? Hacker. Hacker não tem um nome? Você falou, é o fusor. É o fusor. Não, o fusor é o cara que dirige. É o piloto. Hacker mesmo. Então você tem essas 3 histórias, você pode fazer... É o hacker, né? Você tem essas 3 histórias
Essas 3 histórias. Você esqueceu o mago. E o mago. Tá bom, mas é que o mago é meio Jack of all trades, né? O mago é pau pra toda obra no Cyberpunk, no Shadowrun. Eu tô com Cyberpunk 2020 na minha cabeça o dia inteiro. Um jogo bacana aí. E não gostava, cara. Não gostava. O Shadowrun pra mim me libertou do Cyberpunk 2020. Beleza. Mas enfim, e você pode ao mesmo tempo fazer com que cada etapa daquela mesma aventura, você divide, você inventa, dá trabalho, né? Você inventa uma coisa, que nem você falou, você inventa uma coisa, uma função pro fusor naquela invasão, uma função pro mago. O mago pode estar com qualquer um, mas uma função pro samurai urbano, uma função pro hacker. Ou você faz, esta aventura, nós vamos resolver esse problema que o samurai urbano tem com um arqui-inimigo dele, então preparem-se que vai jorrar sangue. Na semana seguinte nós vamos fazer um problema pro hacker resolver, mas vocês vão ajudar. Ele vai ter que destruir um vírus. Mas é complicado, é um equilíbrio delicado, é uma situação que não é fácil de resolver assim, com alguns conselhos num podcast. Tipo assim, tenta, mas eu acho que não é uma solução simples, você precisa dar esse equilibrado. Outro problema que eu vejo é o seguinte: tudo bem, temos uma aventura, o grupo, e nós vamos para uma solução política, diplomática, de comunicação. Como dar importância para cada jogador nessa resolução? Porque num combate, num conflito, ou numa atividade física, um desafio físico, é fácil cada um fazer o seu papel. Cada um tem sua jogada de ataque. Cada um tem sua jogada de ataque, cada um ajuda a construir pontes, seja lá o que é feito. Agora, na hora da conversa, como é que você vai dar importância para todo mundo naquele diálogo, naquele momento político? Eu acho que não precisa, porque é uma situação curta, é rápida. Um combate no D&D, por exemplo, vai tomar metade da sessão. Se for um combate difícil, vai tomar a sessão inteira. Se forem 3, 4 horas de jogo, vai tomar a sessão inteira. Mas se é só aquela conversa com os elfos para deixar passarem pela floresta, como não é uma situação que toma tempo, acho que não tem necessidade. Depende. Já aconteceu em jogos em que o jogo era uma reunião política. O jogo inteiro, tipo... Vamos falar em termos de AD&D, o encontro era... A sessão de jogo inteira era uma... No caso de Lobisomem, era uma assembleia, era uma reunião para discutir metas do... O que ia acontecer no jogo. E o Aron não ia fazer nada. Teoricamente. Na verdade, o Aron era o mais... O mais participou. O mais participou, mas isso fica para outra história. Mas assim, pode acontecer que você tenha um jogo em que do começo ao fim vai ser um desafio político. Mas eu acho que você pode recompensar no longo prazo. Tipo, essa sessão, só daqueles 2 personagens agiram porque eram os mais políticos. Na sessão seguinte, você joga um combate desenfreado, desesperador, pra compensar pros outros que fizeram porradeiro. Eu acho que ainda dá pra você conciliar no mesmo jogo. Como? Aplicando a solução do primeiro problema. Não é porque vai ser uma festa, sei lá, vamos imaginar, sei lá, o encontro dos super-heróis. Uhum. Né? Que é o encontro de final de ano da Liga da Justiça. Festa de Natal da Liga da Justiça. Já teve Escolha outro super-herói, vai, só pra não... começar a não criar caso. Da Sociedade da Justiça. Não? Festa de Natal é dos Jovens Titãs. Festa de Natal é Quarteto Fantástico. Isso, ótimo. É a festa de Natal do Quarteto Fantástico, eles chamaram todos os Marvels. Você chamaria o Batman com uma festa de Natal? Depende, é o Kate Griffin que tá escrevendo. É verdade. Ele chamaria, isso é muito legal de ver. Então vamos lá, não é porque é a festa de Natal do Quarteto Fantástico, onde o Homem-Aranha precisa dar um jeito de convencer o Tony Stark a fazer um aparelho para ajudar a Tia May, que o Wolverine não possa se divertir dando porrada no Hulk. Nossa. Tá bom. Mas acho que dá, só porque aí está voltando à ideia dos extremos, né? Num extremo em que o cara fez um tanque de guerra, uma máquina de matar, e tem, 0 em aparência... Mas tem ossos de adamantio? Pois é, esse é o extremo, né? Isso é complicado. Na média, na maioria dos casos, 90% dos casos, por mais que o jogador tenha feito um veterano da Guerra do Vietnã, ele ainda vai ter pontos em aparência, pontos em... nem que seja, um ponto em lábia, sabe? Dá pro cara andar por ali e conversar e interpretar. O que eu gosto de fazer, o que eu tento fazer, é com que os jogadores planejem como que vai ser essa apresentação, essa comunicação política.
Porque pode ser uma coisa assim, bom, o cara mais eloquente, o cara com mais lábio vai conversar com o personagem que tinha que conversar. A mulher, que é a mais bonita do grupo, vai ficar de mini saia cruzando as pernas na frente do cara para distrair. Enquanto aquele grandão vai ficar limpando as unhas com uma faca do tamanho do próprio antebraço. Ou provocando alguém, né? Só pra ou se causar. gabando, ou então, mostrando as cicatrizes. Ou então, enquanto aquele que tá falando, ele tá olhando e vendo quem tá armado na sala, quem tem alguém escondido atrás da cortina. Dá um jeito de dar importância para todos eles. E o mago pode andar invisível, o Tremere pode andar invisível pela sala. E o hacker tá no laptop dele, no furgão lá embaixo, gravando a conversa. Sabe que uma boa... faz tempo que a gente não faz Leia Savage, né? Eu acabei de me dar conta de que um excelente exemplo é a série Missão Impossível. É perfeito para você aprender como fazer, porque tem o Faceman, né? Que é o cara de pau, o cara que conversa. Tem o hacker, tem o cara que se disfarça, né? Tem o Esquadrão que é classe A também. Esquadrão classe A também é um excelente Quem é o BA, o cara de pau, o maluco. É mais legal. E o como é que chama? Era capitão, sargento, major? Coronel. Nossa, eu falei várias patentes. Você passou por todas as patentes mesmo na certa. São séries que mostram muito bem o que fazer na situação. Ou o próprio gibi dos X-Men, né? Cada X-Men tem uma habilidade e desníveis de poderes muito grandes. Dá pra você ver como, se o gibi for de uma boa fase, pega a fase do Chris Claremont dos X-Men. Dá pra ver como... porque é muito fácil você... criticava, me fez enojado de ler Os Melhores do Mundo naquela época, em que eles deram o poder de ataque de Flash. Ele vibrava e gerava uma onda que chegou a destruir a armadura do Lanterna Verde. Sabe, se você tem que dar um poder de ataque para um velocista, você tem uma coisa errada com o seu método de escrita. Você não está conseguindo fazer essa história, né? E dá para você planejar, deixar os jogadores planejarem como cada um deles vai usar melhor a habilidade que tem. E dá trabalho. Se você pegou um grupo com personagens tão díspares, você vai ter um pouco mais de trabalho. Só que a recompensa de ver os caras se safando que nem um episódio de Missão Impossível é muito grande. Combate é gostoso, mas esse tipo de história que dá trabalho, tanto para você fazer quanto para os jogadores sacarem os seus papéis, acho que é muito mais recompensador e deveria até dar mais XP. Verdade. Vozes da Terceira Terra, licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website vozes.terceiraterra.net. Nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcos Klein. Veja sua agenda de shows no site oficial www.marcosklein.com.br. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Bom, quando a gente for gravar, a gente grava melhor do que o encomenda, né? Das vezes que nós viemos regravar, saiu melhor. Nossa, que Alguns que a gente gravou são nossos maiores sucessos. Vou mostrar pra vocês um livrinho que eu comprei semana passada. Nossa senhora, o que é isso? Ancient Greece, a History. É um livro de... quantas páginas? 541 páginas. Ele tem um palmo assim bem esticado, um palmo bem esticado mesmo de altura, de capa dura. Ele vinha com uma... como é que chama aquela dust cover? Sobrecapa? Chama aquela? Acho que é, né? Que eu joguei fora porque você eu odeio aquela sobrecapa, cara. Você começa a ler com a mão assim, de repente faz escorrega no seu peito. A primeira coisa que eu fiz foi ver se a capa de baixo era igual, era idêntica. E eu joguei fora, até porque tinha um adesivo da Saraiva, que tinha importado no adesivo. Tipo assim, jura, né? Ancient Greece, será que é importado, né, cara? Como todos os livros sobre esse cara, em primeiro lugar, como é que chama o autor? Cotterill. Lord Cotterill. H.B. Cotterill, não é Lord não, desculpa. H.B. Cotterill, meu Deus. Lord, você acha que era Lord? Porque eu achei que fosse que ele cita, eu abri aqui logo no prefácio dele, ele abre falando de um escavador, de um arqueólogo que era Lord Fulano. Eu achei que era ele, não, ele tá falando de um cara. Do Lord Fulano. E basicamente o que ele fez? Esse livro é de 1913, porque todos os grandes textos sobre a arqueologia grega
saíram no final do século XIX e começo do século XX. Foi um grande boom assim, de descobertas. Por quê? Porque a Grécia... Egípcio também, não é? Egito é muito mais cedo. Nesse caso é porque a Grécia se libertou do domínio turco. Ou teve um movimento nacionalista e a Grécia se tornou uma democracia. E aí o Ocidente passou a ter acesso, né? Os caras puderam ir lá. Mas houve um boom também de escavações e estudos de egiptologia no século XIX. Sim, foi bem antes disso. E depois você tem também uma segunda safra de muita produção literária, mas dos anos 60, mas aí já é gente reanalisando o que os primeiros escreveram. O grande produção literária, a produção arqueológica, na verdade, da Grécia é do comecinho do século XX. Inclusive, mitologicamente também. E o texto do cara é muito bom. É o tipo de texto que, para quem não é acadêmico, para quem não fez humanas, é um porre. É chatíssimo. Mas eu tô adorando, cara. Eu devo ter lido quantas páginas marcadas, Neto? Quantas páginas tá aí? Eu tô em que página? 110. Eu li 110 páginas em 2 dias. Nossa, é bom mesmo. Nossa, tô amando. Porque o cara faz uma análise das descobertas arqueológicas mais recentes da época. E tá atual até hoje. Tanto é que o livro está sendo publicado até hoje. Essa edição é de 2004. Tá? Viu? Ela não é de 1913, tá? Ela é de 2004. Eu comprei na Saraiva, velho, por R$30. Olha, barato. R$30. Propaganda da Saraiva. Capa dura, capa colorida. E é o segundo livro sobre Grécia que eu encontro na Saraiva por preço de banana. O segundo foi da Edith... Primeiro foi da Edith Hamilton, chamado Mitologia. Ele não fala só de Grécia, fala de mitologia nórdica, mitologia romana, mitologia celta, só que assim, 3/4 do livro mitologia grega. Também foi baratinho assim. Só que o da Edith Hamilton, ele é meio que um pocketbook super desenvolvido, sabe? Ele é um pocketbook bem grosso e um pouco mais alto. Ele é da altura de um caderno, assim. Ele é um pocketbook. É naquele formato de pocketbook, sabe? Aquele livro que não chama pocketbook, chama Mass Market Paperback. Papel vagabundo. Livro em papel vagabundo. Exatamente, sem ilustração, absolutamente ilustração nenhuma, uma capa simplesinha, a capa um pouco mais grossa do que a... Aquilo, se você deixar ele secar demais, ele pega fogo. Papel jornal. Esse aqui não, esse aqui é aquele papel branco, típico de livro mesmo, muita fotografia e uma capa dura, né? E grandão. Bem, eu não andei comprando livro sobre Grécia, mas quinta-feira passada eu joguei Rock Band. Rock Band? Qual Rock Band? O Rock Band 1. Ah, tá. Cara, é muito divertido jogar com todos os instrumentos. É mesmo, cara. Cara, a gente ficou... Quantos instrumentos você ficou? Eu joguei em todos. Os mais divertidos são a bateria, que eu quase quebrei, e o microfone, que eu não consegui... Quebrou. Não, eu não consegui fazer funcionar direito. É muito difícil, pra mim, fazer o tom ir pra onde eu queria. Eu ficava... então que é difícil. Não, o microfone não funciona direito. Tá, falando de uma maneira bem ruim pra mim, eu não sei cantar. Realmente eu não sei cantar. Não, o meu comentário é muito cruel. Tipo, só agora que você descobriu. Bom, beleza. Mas eu tentava. Não, mas o legal aqui é muito legal. Vou comprar desse negócio pra mim. Eu tava esperando ele falar isso agora. Eu tô esperando agora pra convidar a gente pra jogar, né? Então, que tem os passos, né? Os passos? Os passos. Eu adquiro o videogame, depois eu adquiro... Não. Uma TV, uma casa. Primeiro passo é uma casa que caiba uma TV pra você jogar o videogame. Nada, velho. A gente jogou num monitor TV de 24 polegadas Full HD. Ficou perfeito. Ah, beleza. Pelo menos o monitor é adequado, né? Então, primeiro preciso do videogame, depois do monitor, depois o jogo, depois os instrumentos. Aí, depois de tudo isso, vem a parte de convidar vocês pra jogar. Se você não quebrar no processo, né? A gente vai... talvez ele me chame. Por sinal, você já vai mudar, Neto? Já tem... Não? Não. Você só tá com a ideia, porque é só uma ideia. Na verdade, eu vou mudar em novembro. Mas você já achou a casa? Não? Você já começou a procurar a casa? Já. Ah, tá. Eu vou trazer um assunto polêmico. Vixe. Então deixa eu fazer um comentário então, que antes disso não eu acabei esquecendo. Eu acabei de me lembrar. O pessoal perguntou várias vezes nos últimos comentários das últimas postagens, onde eu achei todos aqueles filmes que a gente comentou algumas semanas, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, não sei o quê. Eu acabei cortando aquilo, mas eu falei do Saraiva Digital e do Netflix. E você assiste. Eu tinha escrito um texto no final do ano passado para o começo desse ano sobre a morte das locadoras. Eu previa a morte das locadoras. Acabei não postando no meu blog pessoal
E há uns 2 meses atrás eu passei ali onde era a Blockbuster, na Presidente Vargas, que aconteceu, tá fechado. Eu falei, caramba, eu tinha que ter postado aquele texto porque ele seria profético. E pouco tempo depois eu descobri que uma das locadoras aqui da cidade tá com sistema de delivery. E que eu ia escrever sobre isso. Várias e várias vezes eu deixei de ver um filme simplesmente porque eu não queria ir na locadora. Tipo assim, era domingo à noite, eu tava com preguiça, ia ter que sair, sabe, chegar o filme não tava lá. Então assim, tinha que ter um sistema que me oferecesse o filme sem precisar sair de casa, entendeu? Na verdade, até o sistema de delivery eu acho um pouco chato, porque eu tenho que levantar, descer, abrir a porta e lá pegar. Nossa, porque no Brasil... Eu concordo com ele, eu prefiro usar a internet. Então, no Brasil não tinha um sistema de delivery que nem o Netflix. Netflix nos Estados Unidos, originalmente é para você receber o DVD pelo correio, depois você devolve no mesmo envelope, você tem lá um mês para ver, depois você recebe outros, paga por mês e vai recebendo o filme. Mas eles começaram com um sistema de streaming, que no começo era meio ruim e agora tá ótimo. Você pode até assinar só o sistema de streaming, você não precisa receber, até porque ia ficar meio caro o crédito internacional. E a Saraiva começou com o sistema há algum tempo, a Saraiva Digital começou devagar com poucos filmes, agora tá com filme pra caramba. E, cara, deve fazer 1 ano que eu não vou no locador. Primeiro que eu baixava, eu quero ver um filme, eu baixava pirata mesmo via torrent, mas eu não achava aquilo muito legal. Eu quero pagar pra assistir o filme. E aí a Saraiva Digital começou a fazer, porque o Netflix é legal, só que você paga em dólar, né, cara? Eu tava vendo só os filmes mais velhos. O Saraiva Digital tem nossos preços, é R$4,50, R$4,60, R$4,90. É preço de locadora mesmo. Que preço de locadora? O Blockbuster era R$8,50 quando fechou. Não tem dinheiro para ir em Blockbuster. Não, mas é onde acha tudo, né? A locadora que é mais perto de casa, que é a Gênios, que é aqui ali na 13, o atendimento dos caras é tão ruim, mas tão ruim, que eu até troco de calçada quando eu vou passar. E taca pedra, né? E taca pedra. Mas e o assunto polêmico? Não, cadê? Ah, não? Não. E aí, eu assisti lá o Lanterna Verde, da Mulher Maravilha. Eu não lembro onde é que foi, não. Mulher Maravilha acho que passou na televisão já. O do Lanterna Verde eu assisti, achei maravilhoso. E o Superman e Batman, que você tinha falado que não era tão legal, eu tinha ouvido um pessoal falando que era muito bom. E na Saraiva estava em pré-venda, vai sair dia 28, eu acho, do 10. Eu acabei baixando via torrent para assistir, porque eu não vou ter que esperar, e gostei tanto que eu comprei na pré-venda. Cara, até agora é o melhor, na minha opinião, o melhor desenho que a DC já soltou. É mesmo? Não. Eu gostei tanto quanto dos Supremos, que na verdade chama Ultimate Avengers, que não é bem os Supremos, é uma mistura de Vingadores e Supremos. Eu adorei aquele desenho, é super bem desenhado, a qualidade é fenomenal, a história é legal, a atuação tá muito boa, adorei a história do Super-Homem com o Batman. Não. E o final que o Neto não gostou, eu achei divertidíssimo. Nossa, achei... Não, foi... Adorei aquele final, achei muito Por que o Neto não louco. gostou? Porque no final tem um robô gigante meio Super-Homem meio Batman. Ai, Eu achei muito engraçado aquilo. E a cara do Batman quando ele vê aquele. Porque o garoto explica, eles pegam um garoto gêmeo lá que ele fala. É o Toyman. Que ele fala com 11 anos, ele fala assim, olha, vocês me desculpem o design do robô, mas eu fiz com 7 anos, naquela época eu era muito fã de super-herói e tal. E o robô gigante é meio Super-Homem, meio Batman. E o Batman faz uma cara. Não precisava, cara, não precisava. Olha, eu gostei muito da história. Só que assim, é um tipo de desenho, não é que nem o do Lanterna Verde, do Mulher Maravilha, que você pode assistir sem saber nada. Você não viu comigo do Mulher Maravilha e do Lanterna Verde. O Superman e Batman em muitos públicos, ele depende de você conhecer profundamente o universo DC. Porque, por exemplo, o Major Força lá tem uma hora que ele explode, você tem que entender que eles são homens atômicos. É baseado no quadrinho mesmo, na série. Na verdade, aquela... Parece um monte de vilão. Aquela história, se não me engano, faz parte de umas histórias lá do Batman Super-Homem All-Star, uma coisa assim, que foi Grant Morrison, que eu acho que escreveu. Não foi alguém famoso que escreveu. Mas eles misturaram um monte de coisa. O Lex Luthor é presidente. Não, aquilo lá tudo faz parte dessa história. As primeiras histórias do Batman, o quadrinho que foi relançado, essa história do Luthor como presidente correndo atrás dos dois. E inclusive aquele lance lá do... Força, Meteoro. Deles trocando de lugar com o Capitão Marvel e o Gavião. Entendi. É do gibi. Só não tem aquela forçada de barra do Toyman. Cara, aqui, na verdade, aquilo que estragou o desenho pra mim. Estragou, sabe? Você sabe que me ofendeu. Me lembrou a bomba amarela. Daquela historinha do... A bomba? A bomba de destruição. A bomba do apocalipse, sei lá. Nossa, meu Deus. Deixa eu colocar uma vez de spoiler aqui que eu vou falar do final do desenho.
Se você não quer saber o final, pule para 1 hora, 16 minutos e 53 segundos. O que eu achei mais legal daquele desenho é que, assim, ele não Bom, eu gostei mais dele do que o do Supremos 2, né? E o que eu achei mais legal, que, assim, poderia ter ficado mais legal ainda, é que como era um desenho isolado, eles não têm nenhuma coerência um com o outro, não faz parte de um universo, de uma cronologia. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Mataram o Major Força, né? E... já tentaram várias vezes, mas ele nunca morre. Eu realmente, por um instante, pensei no final que o Batman fosse morrer. Porque o Batman, ele vai com o robô gigante até o meteoro e vai morrer. Ele vai passar aqui, ele sabe que vai morrer. Depois o Toy Man fala, não, tem um módulo de fuga, espero que tenha funcionado. Eu falei, cara, ficou muito massa, porque eu acho que tem esse robô no quadrinho. Dá a impressão... Eu acho que tem esse robô no quadrinho. Dá a impressão que o Batman vai morrer por um instante. Dá a impressão de que o Batman vai morrer, porque ele pula para se sacrificar. E eu achei, foi muito bonito o final, do Super-Homem preocupado com o amigo dele, e vai, e resgata, e descobre que, tipo assim, aquela cena em que o Batman tá girando no espaço lá dentro do módulo de fuga. E ele que é o símbolo do Batman. É o símbolo do Batman com o símbolo do Super-Homem no módulo de fuga. Aquele símbolo tipo, que é o S dentro do morcego. O Super-Homem, ele tá lá meio desmaiado, olha pro lado, vê o planeta Terra e vem o Super-Homem para resgatar. Eu achei muito bonito aquilo. A cena tá muito bem feita, tem música que faz com que fique emocionante. E o desenvolvimento dos personagens. No começo mostra que eles são amigos, tem uma relação entre eles. E o Batman vai lá para meio que resgatar o Super-Homem, etc., contra o Metal. Eu achei o desenvolvimento de personagem muito bom naquele desenho. A atuação dos caras tá ótima. Eles optaram por manter os dubladores do Liga da Justiça Sem Limites. Porque no do Lanterna Verde, da Mulher Maravilha, eles pegaram atores de primeira grandeza, assim. Esse desenho não. É o Bruce Timm, que faz o do Batman, é o mesmo cara que dubla o Super-Homem nos outros desenhos, mas os caras atuam muito bem. E o desenho, a qualidade, na minha opinião, bate qualquer desenho animado japonês que eu tenha visto. Eu não entendo porque eles escolheram essa história, né? Podia escolher tantas outras histórias tão boas, mas vai sair outra agora. O Trinity seria bem mais legal, porque eles dois, mais a Mulher Maravilha. Mas eles estão fazendo um monte, isso aí vai ser 1 ou 2 por ano, isso aí vai sair a rodo. Mas eu ainda acho que, pra mim, o que estragou foi o final. Eu não gostei do design dos personagens. Ah, não? Eu achei que ficou bem diferente. Quebrou um pouco aquele estilo meio rascunho que eles estavam forçando cada vez mais. Eu não sei se é porque eu tava acostumado não, mas eu não gostei. É um caricato, né? Eles cada vez menos traços, né? É porque parecia com aquele tipo de desenho, especialmente do Batman Volume 2, lembrava mais aqueles sketches que você vê, storyboard. Lembrava mais do storyboard, eles mantiveram meio que o estilo de storyboard. Esse não, esse tá mais detalhado. Mas eu não gostei. Não sei. O do Lanterna Verde eu achei massa pra caramba. Eu gosto muito das histórias espaciais do Lanterna Verde. O design do Batman, quando ele saiu, o último desenho do Batman, o primeiro dessa nova leva, o chamado? The Batman? Não, aquele que tem o The Animated Series? Isso. O design dele é bem uma junção o design dos super-heróis com aquele design bem tão Warner Bros., o desenho do Pernalonga. Mas era meio redondo ainda. Isso, mas caracterizou até... No volume 2 ele fica mais quadradão. É verdade. Mas o Lanterna Verde é muito bom. É muito bom. Só que assim, eu gosto da aventura espacial do Lanterna Verde porque me lembra as histórias do... Eu gostei do Lanterna Verde. Me lembra as histórias dos Fios Prateados, sabe? Pra variar, né? Não falar mal de alguma coisa. Eu achei o lance lá dele pegando os planetas e acertando a lanterna amarela. Tipo, ninguém viu ele movendo 2 planetas, né? É muito simples. Ele pega um planeta de um lado, um planeta do outro, o Sinestro tá... Mas ninguém... Quem tava lá pra ver? Só tinha o Sinestro. Não é possível. Nem ele nem a lanterna perceberam 2 planetas se movendo. Não. Imagina a gravidade. Não, tudo bem. Eu achei, aquele combate final ficou muito louco. De bater 2 planetas... Ficou duas, né? Ele pegou... Nossa, ficou muito legal aqui. Eu achei que, tipo, sei lá, se podia segurar o cara numa corrente e batesse. Não precisava muita coisa, mas ninguém vê o cara movendo 2. Quando fica muito cósmico e poderoso, o Neto não gosta. É verdade. Aí fica exagerado. Não, é que eu acho que, tipo, não precisa fazer algo tão cósmico. Não é necessário. Ele tava com o poder da Lanterna Verde inteiro. Ele podia ter feito uma super mão gigante espremido. Mas é que não acabasse numa palma. Mas é que não tem. Mas foi o que aconteceu.
Em vez de uma palma, foram 2 planetas. Mas pensa bem, é menos impactante. Uma forma de energia que é uma coisa que você desconhece, que você nunca viu. E aí põe o impacto, tipo assim, literalmente, o impacto de você ver 2 luas atingindo o negócio. É muito mais. É a diferença. Por isso que os comandos em ação tem laser e não bala. Porque como o laser não existe, não é tão letal. Se os comandos em ação disparassem bala, você espera que eles morressem, sabe? Bom, mas você queria um assunto polêmico. Meu assunto polêmico. Com isso tá comendo. Ai, meu Deus. Mas ele tá aqui. Essa parte de super-heróis não é comigo. Você não curte homens fortes de color? Não, assim, é que eu não. Acho que eu pulei essa fase, tô começando até agora, então não tem o que discutir. Ah, tá. Mas fala. Quero ver. Eu vou curto homens fortes de color. O Rodolfo gosta de mulheres com cartola e sai arrastando. Meia arrastando. Meia arrastando. O que é uma saia? É uma noiva, né? Saia. Não. Meia arrastando é aquela de. Meia de cartola. Eu sei. Uma noiva de cartola.